Oi pessoal, vamos falar de um novo assunto no nosso webcast. No primeiro webcast nós falamos sobre linhagem, sobre como fazer um campeão. Hoje nós vamos falar sobre os campeões, aqueles que atingem um Best in Show ou então um campeão mundial. Na verdade, quem não tem essa ambição, né, nunca vai ser um campeão. Então, na verdade, você tem que focar no seu criador, fazer a sua linhagem, fazer a sua família e lutar por essa posição, que é uma alegria imensa. Posso dizer que já passei por isso, já fui campeão mundial no Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte, já fiz Best in Show em Campeonato Brasileiro 3 vezes, já fiz Best in Show em torneio internacional que era maior do que o Campeonato Brasileiro, era o campeonato que nós realizávamos no COC em Campinas, tá? Então tudo isso são prazeres enormes que a gente passou e que hoje a gente quer fazer com que estimule as pessoas a chegarem nesse ponto. Então, quem não chegou ainda a ter um Best in Show, não chegou nesse topo ainda, não desanime, trabalhe. Trabalhe com a sua linhagem, crie, observe, porque o resultado é de muitos anos de dedicação e observação. Então, é importante que você tenha esse foco, importante que você tenha esse objetivo e importante que você trabalhe. Não é a qualquer momento que você vai ser um campeão de repente por um acaso, não, é oriundo de muito trabalho. Nós vamos contar a história de alguns criadores, na verdade vamos contar a história de 10 criadores que foram ou campeão mundial ou fizeram o Best in Show. Cada um tem uma história diferente, mas todos têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, de atingir o topo. Eu vou começar falando de um criador de agapornis, que já foi o nosso convidado no primeiro webcast, quando a gente falou sobre linhagem, falamos sobre criar com linhagem. Gustavo Bandeira de Miranda, de Curitiba, é um exemplo de criador de linhagem, cachorreiro, então ele já trouxe dessa época de criação de cães, ele já trouxe essa maneira de criar, é um observador, nunca teve, vamos dizer, ganância de ganhar, mas sempre teve o objetivo de chegar lá. E hoje é um dos criadores que em qualquer exposição ele faz acontecer. Ele estando presente, ele está na disputa. E o Gustavo, um outro exemplo que a gente sempre chama atenção, ele é um criador de poucos casais. Então, hoje ele tem um criador novo, aliás, recentemente ele tem um criador novo, mas ele sempre criou com 16 casais, dentro de uma sala, dentro de sua casa. Então, fazendo a sua linhagem, criando seus campeões. Hoje ele pode dizer ou contar a história desses últimos 8 anos que ele cria agapornis. Um exemplo paralelo ao Gustavo, também como objetivo, também com poucos casais, também com o foco de ser campeão, aliás, já foi campeão na Itália, Antônio Fico. Ele é um exemplo de determinação. Antônio Fico resolveu criar Rosecolis Penalonga azul. Ele criava ficha, criava personata, já foi campeão italiano anteriormente com personata, com ficha, bons pássaros, mas ele resolveu um dia terminar com tudo e focou no Agapornis Rosecolis Penalonga azul. Me recordo que ele foi estrela, inclusive, do nosso livro, e na verdade ele conta a história, que ele cruzou com os verdes e, aliás, ele é exemplo de outras inspirações.
Uma delas é aqui no Brasil, Fábio Campos, outro na França, o Romain Nino. São pessoas que seguiram exatamente esse caminho do Antônio Fico, que era o caminho de criar com verdes bons os azuis bons. Então foi fazendo portadores de verdes puros, portadores com os azuis, e foi criando alguns fenômenos. E até que o Antônio Fico atingiu o campeonato mundial. Era um sonho dele, foi ano passado, ele não foi em Portugal, foi na Holanda, 2018, campeão mundial com Rosecolles Penalonga Azul. Fantástica ave, inclusive vocês vão ver no painel deles. Então agora vamos fazer só uma pausa para ouvir o depoimento dos os dois primeiros convidados, o Gustavo Bandeira de Miranda, brasileiro de Curitiba, e o Antônio Fico da Itália. E vocês vão também ver o painel deles. Quer dizer, eu fiz um painel com algumas aves Best in Show, no caso do Gustavo, e campeão mundial no caso do Antônio Fico. A emoção de fazer um Best in Show dentro de um campeonato ornitológico o sentimento é de gratidão, né? Passa um filme pela tua cabeça e é a hora que o criador entra em êxtase. Um abraço a todos. Molto felice, campione mondiale, con Agapornis, campione, molto felice. Fantástico a alegria do Antônio Fico, né? Mas é assim, ele sempre foi assim, sempre muito alegre e tal. E feliz da vida por ser campeão mundial. Mas agora vamos falar de mais dois fenômenos, né? Um deles é um peruano, Manuel Sanches, que eu acredito que seja o melhor criador que nós temos de periquito na América do Sul. O Manuel, ele importou algumas aves do Daniel Lutoff, talvez uma dúzia de aves, criou muito bem há uns 4 ou 5 anos atrás, e hoje tem um plantel invejável, fantástico, com as suas proles. Mas teve uma coincidência muito grande, porque quando eu ofereci para todas as pessoas que foram campeão mundial ou que fizeram Best in Show, se gostaria de gravar uma mensagem de 15 segundos só da alegria de ter sido campeão mundial ou ter conquistado um Best in Show, né? Manuel logo se prontificou, gravou 1 minuto e pouco. Falei, Manuel, é 15 segundos. Ele falou, me entusiasmei. E foi contar a história dele, que ele foi campeão mundial a primeira vez com periquito em 1989. E pelo destino da vida, né, eu contei para ele que em 1989 eu fiz exame para juiz de Psitacídeos Internacional, né, que julga tudo, periquito, agapornis, psitacídeo em geral, né? E eu fiz em Caracas, na Venezuela, em 89. E como eu tirei nota 10, um exame que foi dado pelo Lodi Tillens, que era o vice-presidente da CON naquela época, ele falou, você é muito bom, você vai julgar o Mundial. Eu falei, eu? Você vai julgar o Mundial, não tem problema nenhum. E colocou eu na mesa para julgar, porque não tinha um juiz de psitacídeos para julgar o Campeonato Mundial. E eu julguei justamente o Campeonato Mundial de Periquito, o Campeonato Mundial de Caracas, onde o periquito do Manuel foi campeão. Olha a coincidência. Então, encontramos a história 31 anos depois. Fantástico, né? O outro fenômeno que eu vou contar, mas antes disso eu fiquei de contar uma história sobre o Holly. Holly, que saiu hoje no nosso webcast, e eu falei sobre uma medalha de ouro que eu ganhei. Aliás, foram 5 medalhas de ouro no Campeonato Mundial de 2001 em Portugal. Em 1999, o Holly vendeu a casa dele. Eu não sei nem se ele lembra disso, tá? Mas ele vendeu a casa dele e ligou para mim e falou, pô, eu vendi minha casa e não tenho onde colocar
na Casa Nova os periquitos. E eu precisava vender meu plantel. Eu falei, nossa, mas é muita coisa. Falei, então, acertamos um preço e tal. No dia seguinte eu estava lá. Estavam em plena produção. E aí que eu falo que é linhagem. Linhagem, você manter uma linhagem, você evolui. E eu falei pro Holly, olha, eu não vou juntar os teus casais, eu vou levá-los separadamente. Aqueles que não estão criando, vamos anotar as anilhas, vai para o transporte. Os que estão criando, eu vou alugar uma van e vou levar as gaiolas com o ninho e com os filhotes e com o casal ali. E essa criação toda do Holly me produziu em 2000 800 filhotes de periquito padrão show. E esse me deu 2 títulos inesquecíveis. O primeiro foi um título de campeão de um torneio internacional organizado em Campinas, o Cuico Open, julgado pelo Joe Manes. Eu fui campeão geral desse campeonato, logicamente com plantel, lá poderia concorrer com filhote e adulto. Eu fui campeão com os adultos do Holly e os filhotes oriundos desses casais. E em 2001, filhotes desses 800 filhotes que eram os casais do Holly que eu criei, né? Eu fui para o Campeonato Mundial e ganhei 5 medalhas de ouro com periquito. Então passei a ser o único criador brasileiro campeão mundial com periquito. Então esse é o Holly, eu sempre digo, fantástico Holly, tá? Mas vamos contar agora de um outro fenômeno que chama Vitor Neves. Vitor Neves é um português de Valongo, é uma cidade 15 minutos mais ou menos do Porto. Vitor Neves é um especialista em border. Ele começou com frisado do sul, frisado do norte, mas até criou também Gloucester, mas quando chegou nos borders não teve para ninguém. Ele é uma referência mundial. O Vitor, além de ele ter alguns títulos mundiais, ele tem 2 títulos importantes, que um deles é a exposição de maior disputa de canário no mundo, chama-se Reggio Emilia, e lá vão criadores do mundo todo. É uma disputa, inclusive, de nível altíssimo. E o Vitor tem mais de 100 medalhas de canário campeão nessa exposição de Reggio Emilia. E o segundo título dele, que ele até grava, nós vamos ver a gravação dele, que o mais fácil foi levar os border para concorrer em Antuérpia em 2015, num campeonato de um dia só, um campeonato de canário de porte, 2.000 canários de porte num dia só. É organizado pelo Lucien, e o Vitor foi campeão desse campeonato fazendo o Best in Show. Quer dizer, o Best in Show com todas as raças de canário de porte, 2.000 canários. E ganhou uma taça enorme. E o problema foi trazer essa taça de volta, mas ele conta na gravação assim. Então, vamos ver a gravação do Vitor Neves e vamos ver a gravação do Manuel Sanches. São 2 fenômenos, um de periquito y un de canário de porte. Hola amigos, mi nombre es Manuel Sánchez, soy de Lima, Perú, criador de periquitos estándar inglés. Quisiera compartir este gran recuerdo con ustedes cuando obtuve el título de Gran Campeón Mundial en Caracas, Venezuela. Gracias. Olá Paulo, aqui está o troféu do Best in Show de Antuérpia. Foi mais fácil levar os pássaros até Antuérpia do que trazer a taça para cá. Um abraço. Continuando então, pessoal, depois de vocês verem a declaração do Manuel, a felicidade dele com o diploma dele, imagina, esse é um troféu que a gente não esquece, né? Realmente ser campeão mundial é muito chique. Mas agora eu vou contar de 2 casos do Brasil, criadores que
vem há muito tempo criando, né, e conquistaram coincidentemente, nesse ano que passou, 2 Best in Show. Na falta de um, ganharam 2. Né? Então, um deles é a Marta e o André. São de Pouso Alegre. André é um plantador de morango. E a produção e, logicamente, a plantação começou a aumentar, porque ele que era apaixonado por pássaros, né? Começou a aumentar e, na verdade, o que aconteceu? Já não dava conta. Cuidar dos morangos, da família, pai e irmão trabalhando junto, né? E cuidar dos pássaros, porque pássaros é assim, né? É uma paixão. Você começa a criar, tem um casal, depois esse daí já deu filhote, já, olha, eu vi um azul na casa do outro, já comprei mais um casal, daqui a pouco começa a juntar irmão com irmão e pronto. Irmão por irmão não, filhote de um casal com filhote de outro casal, quando percebeu, já está comprando gaiola, já está fazendo puxadinho, passarinho assim, é tudo louco, né? Criador de passarinho é tudo louco. E o que aconteceu com o André foi exatamente isso, que a gente fala que é louco, mas não, é normal, é assim mesmo. Criador de passarinho é assim. E ele chegou para a Marta e falou: Marta, vê se me ajuda aí, cuidar dos bichos. E a Marta pegou afinco, cuida direitinho, anilha, tem relatório, faz sexagem, faz exame periódico, um criador, é um brinco, tá? Então tem consciência, tem quarentena, é louvável. E num campeonato, o primeiro campeonato que foi feito no Vale do Sapucaí, na verdade chama Sociedade Ornitológica Vale do Sapucaí, SOVS. E no primeiro campeonato deles, logicamente, colocaram tanto o psitacídeo como o agapornis. Existiam 2 departamentos, aliás, também teve exótico e periquito. Mas nesses 2 departamentos, André e Marta disputaram e fizeram 2 Best in Show. Parabéns para eles, e inclusive foi uma emoção muito grande e foi um exemplo para todo mundo. Só ganha quem põe o passarinho na mesa. Isso dá para até contar uma história do Paulinho Viana, falecido Paulinho Viana, estava jogando um campeonato de canário, se eu não me engano foi Piracicaba, e ele julgando, ele tá na ordem, e um sujeito do lado, mas qual ganhou? Aquele, eu tenho muito melhor em casa. E aí de novo tá na ordem, quem ganhou? Aquele lá? Nossa, eu tenho um muito melhor em casa. Aí na terceira vez o Paulinho falou, tá na ordem, quem ganhou? Quem ganhou tá na tua casa, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto. Aí o rapaz foi embora, porque ganha em cima da mesa, se não for, não ganha. O segundo exemplo que eu vou contar é de Goiânia. Houve também o primeiro campeonato da Sogo, são 3 primos, eles vivem numa terra que o avô deixou, eles dividiram entre famílias, mas tem um centro, só um criadouro. E criador de diversas aves, criam calopsita, criam agapornis, criam turaco, criam aquáticos, eles têm uma lagoa tal, com vários aquáticos, e criam até periquito de cor. Então esses são criadores que têm anilhado, têm estudado, são 3 primos, Fábio, Fernando e Guilherme, tá? E foram nesse primeiro campeonato da Sogo e fizeram 2 Best in Show. Foi com um agapornis e foi com uma calopsita, tá? Então os 3 primos, ou o criador dos 3 primos, consciente, já há muitos anos, consciente na criação, criando direitinho, criador fantástico, receberam como prêmio de dedicação o Best in Show. Então tenho que parabenizá-los também, tá? E o Fábio, representando os 3 irmãos,
gravou uma emoção sobre esses Best in Show, mas eu tenho certeza que vale para os três. E a Marta também, representando Marta e André, do criador São Francisco de Assis, também gravou uma mensagem. Então vamos ouvi-los. É uma sensação inexplicável. Para mim, em especial, ter 2 pássaros com esse título no primeiro ano de campeonato não tem nem como descrever a alegria. Ver que meu trabalho vem sendo reconhecido no primeiro ano de participação. Satisfação estar falando com você e o pessoal do seu canal. Bem, ter uma ave Best Show realmente é uma emoção muito grande, porque ela mistura a alegria de você ter uma ave campeã com a segurança de que as decisões que você foi tomando dentro do seu criador foram corretas. Gostaram? Viram o vídeo da Marta e do Fábio? Agora vamos falar de mais 2 criadores que fizeram Best in Show. Um deles é um colombiano chamado Davi Brigaldo. Davi é um especialista, ele cria bavete. Ele cria bavete cauda longa em diversas mutações. Davi tem a mutação canela, tem a mutação cinza, tem albino, e agora criou uma combinação entre um albino e um cinza e saiu uma cor esquisita. Ainda estamos observando para ver o que será que é isso, mas logo vamos saber. O Davi foi para o campeonato colombiano, a primeira vez que ele foi para um campeonato, e arrematou o Best in Show. Então, um especialista em bavete, ele fez primeiro, segundo e terceiro no grupo dos bavetes e fez o Best in Show no campeonato colombiano. Então temos aí mais um campeão colombiano, mais um Best in Show. O outro é um fantástico criador, também de exótico, César Ramon Del Rio. Esse é do Brasil. Ele, no seu primeiro campeonato brasileiro, que foi feito no Solar das Andorinhas, aqui em Campinas, ele fez o Best in Show com Diamante Gold. Então ele concorreu com 14 pássaros e viu que aquele diamante foi andando, tinha um juiz chamado Geyer, que estavam julgando, um juiz alemão. Ele pegou a máquina fotográfica no meio do campeonato, foi tirar foto. Então todo mundo estava meio estranhando a atitude dele e tal, e no final da história é porque ele achou que era o melhor pássaro e deu como melhor pássaro da exposição. Foi um Best in Show. Mas o César não parou por aí. Esse foi o primeiro campeonato. Ele, depois desse campeonato, ele passou a focar o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro campeão geral, que ele foi algumas vezes, você tinha que fazer pontos em todas as classes, ou na maioria das classes. Ganhava o campeão geral aquele que fizesse mais pontos. E para isso ele criou até pomba de colar. Além de pomba diamante, máscara de ferro, mas até pomba de colar ele criou para fazer ponto para o campeonato brasileiro. Foi diversas vezes campeão. Mas também não parou aí ser campeão brasileiro, né? Ele quis dar um voo mais alto e mandou para a Europa no campeonato de Charleroi, na Bélgica, para o campeonato mundial em 1996 e foi campeão mundial com diamante de gold. Então vamos dizer que é o único criador. Fez medalha também com esparro, prata e bronze nesse mesmo campeonato. Então vamos dizer que tem um único criador brasileiro campeão mundial com exótico, que é o César Ramon Del Rio. Fantástico criador. Vamos ouvir tanto o Davi como o César. Eles também vão fazer uma declaração da sua alegria de conquistar um campeonato mundial ou um campeonato Best in Show. Vamos lá.
Hola, soy Henry David Grijaldo Moreno de Colombia. El premio de Best in the Show obtenido en Expopé 2019 es el premio a la dedicación y al trabajo que he venido realizando en la cría de exóticos por más de 5 años, obteniendo este premio con un babero cola larga. Muchas gracias. Best in Show é tudo de bom. É o ápice na vida do criador de pássaros. Eu tive a oportunidade de ganhar o primeiro Best in Show no primeiro campeonato brasileiro que eu participei. Vocês estão vendo algumas medalhas aí? São algumas medalhas que eu conquistei na minha vida de criador. E logicamente também vou dar meu depoimento, que é fantástico quando você conquista um Best in Show, mas os campeonatos mundiais na Europa foram as marcas registradas, vamos dizer, na minha emoção. Eu tive muita persistência em concorrer, na verdade não tivemos nenhum apoio para isso. O Brasil também não... Os 2 primeiros campeonatos, o Brasil nunca foi representado em campeonato mundial na Europa, eles não tinham nem o nosso hino. Eu me lembro que em 94, quando eu conquistei o primeiro título, eles tocaram, a orquestra tocou uma aquarela do Brasil, foi um show inesquecível, né? E logicamente são coisas que a gente vai guardando na memória. Em 1995 foi talvez a minha maior emoção. Foi Udine, na Itália. Eu fui convidado para julgar o campeonato alemão oficial, que existe 2 campeonatos alemães, um oficial filiado à COM e o outro é o AZ, que é o maior campeonato deles na nossa área de psitacídio, que eu também já julguei 3 vezes. Mas esse campeonato alemão aconteceu na primeira semana de janeiro. E o campeonato mundial normalmente na 3ª ou 4ª semana de janeiro. E como eu queria participar do campeonato mundial, e também julgar o campeonato alemão, eu fui para o campeonato alemão e já levei os pássaros para o campeonato mundial na Itália. Ficaram na casa do meu grande amigo Theo Slagmolen, da Bélgica, né? E ele cuidou para mim as 3 semanas, porque eu julguei o campeonato alemão e voltei para o Brasil. E 3 semanas depois eu fui pegar os pássaros e levar para o campeonato mundial na Itália. E logicamente é um caminho de 800, 900 quilômetros, estrada boa. Eu conhecia muito essa região, trabalhava muito na Europa nessa época e saí com os pássaros, eram 28 pássaros, e esses pássaros, eu e os pássaros fomos para o campeonato. Tínhamos que passar pela Bélgica, atravessar a Holanda, descer toda a Alemanha, atravessar a Áustria para chegar na Itália. Quando eu cheguei no final da Alemanha, vamos dizer, bem no sul já da Alemanha, eu peguei uma tempestade de neve. Eu tinha um amigo, um grande amigo até hoje, Philip Kramer, e corri para a casa dele, que eu não estava acostumado a dirigir com neve e naquela intensidade. E ele falou: olha, dorme aí, amanhã você segue, que você tem o dia todo para chegar, só atravessar a Áustria e chegar na Itália para o Campeonato Mundial. Mas a previsão é tempo bom. Bom, eu acordei de manhã, no dia seguinte, maior neve. Falei: nossa, eu não sei como é que eu vou fazer. Ele falou: é melhor você não ir. Falei: não, mas eu vou, eu cheguei até agora, até aqui, e segui na neve. Falou: olha, na Áustria você vai ter que botar corrente no carro, mas a corrente não dura muito, então você tem que, quando tiver em situação difícil de neve, você coloca a corrente nas rodas e tal. Bom, resumindo, passei o dia inteiro dirigindo, o que era talvez uns 300 quilômetros, debaixo de neve, ligando para a Itália, ligando para a organização. Eu vou atrasar porque era até 6 horas da tarde. Bom, acabei chegando 8 horas da noite.
E nessa chegada eles me recepcionaram com vinho, com salame, aquele jeito italiano de ser, né? Eu cansado, eu falei, eu queria soltar os bichos. Não, depois vamos te ajudar. Primeiro vamos tomar um vinho, vamos brindar. E aí foi baixando a adrenalina, soltamos os bichos, eu fui dormir. No dia seguinte, quando eu cheguei na exposição, era um dia antes do julgamento, todos os meus pássaros estavam no chão, quer dizer, no fundo da gaiola. Falei, nossa, esse ano não vai dar nada. E eu tinha pássaros bons. Bom, borrifei eles, fui atrás de milho, pedaço de maçã, para ver se eu reanimava-os. No dia seguinte começou o julgamento. E nesse primeiro dia, alguns já estavam no puleiro, mas nem todos. Eu ainda aproveitei um pouco antes do julgamento, dar um banho neles e continuar torcendo para eles se recuperarem. E eu tive sorte que no primeiro dia de julgamento não entrou nenhum pássaro meu, que eu tinha de Fischer para frente, julgaram só os Roseicóllis. Porque já naquela época, 1995, o Roseicóllis era já pena longa. Então nós estávamos muito longe deles. Então eu entrei com Fischer, Personata, Nigrigenes e Liliane. E Fischer e Personata, mutações, concorriam todos juntos. E só podia ser 3 pássaros, e tinham 650 inscritos. E eu fiz primeiro, segundo e quarto lugar. Então, e quarteto você podia colocar à vontade. Eu fiz primeiro, segundo e terceiro lugar com quarteto. Todas as mutações concorrendo junto de Personata e Fischer. Então era muito difícil você ganhar um campeonato mundial. Isso é uma recordação que eu jamais vou esquecer. Mas vamos falar dos nossos convidados. Primeiro eu vou falar do Hernan. Hernan é um argentino muito conhecido no Brasil. Tá? Ele se corresponde bastante com todo mundo. Tal. É um juiz de psitacídio. Na verdade, o foco dele é agapornis. Me acompanhou no campeonato mundial na Argentina, quando eu julguei. Era um dos juízes que me acompanhou, junto com Pampa, Paula e James. E é um criador com 200 casais de agapornis. Focado em raridade, ele tem muitos bichos bons, principalmente Fischer, Liliane, Nigrigenes, as mutações novas, Turquesa, Opalino, Ewing. Então, ele é um fenômeno. Para falar a verdade, o Hernan é danado, ele é um fenômeno. Ele cria bastante, ele é um entusiasta, é um criador focado em fazer bons pássaros e tenho certeza que vai reinar muito tempo nessa ornitologia. Está inclusive ampliando o seu criador, comprando gaiolas novas e tal. Ele é fantástico. E um outro fenômeno que nós vamos falar, encerrando essa parte de Best in Show e campeões mundiais, que eu gosto muito de falar sobre isso, estimular os criadores a correr atrás do objetivo. Eu sempre tive esse objetivo quando eu criei e eu acho que todo mundo tem que ter. Então, se você tiver foco, se você tiver observação, se você tiver dedicação, você chega lá. É importante você pensar dessa maneira. E um outro criador de agapornis também, da Europa, da Holanda, aliás, desculpe, da Bélgica, se eu falar na Holanda, eles vão ficar muito... Eles têm uma diferença entre um país e outro, mas é um belga chamado Rudy Blayen, que começou a frequentar campeonato mundial em Zutphen, em 98. E desde lá, já há 21 anos, ele vem atuando. Um ou outro campeonato ele não foi, porque foi cancelado por causa da influência aviária. E esse último ano ele não foi em Portugal, teve um problema de trabalho. Mas ele normalmente vai muito forte, com os Roseicóllis, pena longa, fantásticos. São os melhores que eu vi na minha vida. Já fui várias vezes na casa dele e eu vou só colocar um número.
Ruud tem mais de 150 medalhas em campeonato mundial, 150 medalhas de ouro em campeonato mundial. O último campeonato que ele participou foi na Holanda, em 2018, com 25 medalhas de ouro. Então nós não estamos falando em prata, em bronze, estamos falando em medalha de ouro. É um fenômeno, é um criador fantástico, fora os campeonatos regionais e belgas e tudo que ele participa. Mas ele é focado em exposição, é um cara realmente louvável. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, soy Hernán Olza, de aquí de Argentina, Mar del Plata, Argentina. Y les quería contar lo orgulloso que estuve el año pasado, en el 2019, cuando logré mi primer campeón mundial. Muchas gracias. Hi, I'm Rudy Blair from Belgium. I'm a breeder for Rosecolli in non-feeder and fishery for more than 30 years. Normal, I play every year in the World Show. In the last 20 years, I made more than 150 winners overall. Bom, pessoal, ficamos aqui no nosso terceiro webcast. Tenho certeza que já tive antes de terminar, antes de entrar no ar, já gravando, no meio da gravação, algumas pessoas falaram: puxa, mas eu queria também participar. Foi só uma publicação que eu fiz no Facebook, no Story, no Instagram, já teve. Então eu acredito que terá o segundo webcast com a mesma fala de campeões mundiais, de Best in Show e algumas histórias que eu conto da vida ornitológica. Agradeço muito se vocês se inscreverem no nosso canal. Agradeço também muito se vocês propagarem esse webcast para outras pessoas verem e também assistirem os nossos vídeos. Hoje, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, nós temos 27 vídeos já editados no ar, no nosso canal, há 2 meses só no ar, trabalhando bastante, trabalhando duro e contando sempre com a ajuda de vocês. Muito obrigado.